levaria para o inferno, do que nos levaria para as trevas eternas, o Senhor tirou através de Jesus. E nós somos imensamente gratos pelo teu plano de amor. E eu sei que o Senhor ama esse mundo, porque o Senhor fala isso na tua palavra. O Senhor escolheu dar Jesus para deixar muito claro, de uma maneira visível, o quanto somos especiais para ti. Eu oro que agora cada um de nós possamos ter um coração moldável diante da tua palavra, um coração quebrantado, um coração que entende, deseja e anseia te agradar, Pai. Usa, Pai, tua palavra poderosa mais uma vez, para tocar nossas vidas e nos levar a sermos muito mais parecidos com Jesus. E é em nome dele que te agradecemos. Amém. Vamos então, acompanhe por gentileza comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 36, a Bíblia nos diz, Lucas 7, versículo 36. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus, por trás. Ela chorava, e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então, ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele a qual foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Temos aqui então em nossa história 3 personagens: Jesus, o fariseu e a mulher. E eu gostaria de poder falar então sobre esse amor improvável. Esse fariseu de início, como lemos aqui na Escritura, ele tem uma ótima atitude. Ele convida Jesus para um jantar. Sabe, é uma ótima atitude quando alguém faz isso por nós, não é verdade? Sexta-feira eu e a Regina tivemos esse privilégio de jantar na casa do Diego e da Sabrina. Foi maravilhoso. Ela fez um escondidinho de mandioca com carne seca. Vocês precisam pegar a receita com ela, mulheres, vocês agradarem seus maridos. E eu mandei bala.
Mas é uma ótima atitude que ele inicia aqui, essa conversa com Jesus. E naquela tradição, alguém que fazia esse jantar especial para outra pessoa, é porque ele queria de alguma maneira trazer honra, poder prestigiá-lo. Então Jesus chega até a casa desse fariseu, e ele o recebe de uma maneira qualquer. O coloca lá, já se assentando à mesa, e o deixa lá. E é interessante que, naquela época, as casas eram diferentes da geração que temos hoje. Os jantares eram feitos, algumas coisas que eu li, nas varandas, numas sacadas, e as mesas eram pequenas, não tinham cadeiras, eram bem baixas e tinham as almofadas. Então por isso Jesus estava com as pernas dobradas para detrás, porque ele estava sentado ao chão. E todo esse ato que acontecia ali, junto com outras pessoas, estava com ele naquele jantar. Então o fariseu toma uma atitude. Ele decide fazer algo. E assim muitas vezes é os nossos atos religiosos. Ele tem uma atitude de orgulho. Por que orgulho? Ele decide então começar a falar consigo mesmo, falando mal de Jesus. E apontando para aquela mulher como uma pecadora. E eu me fiz a pergunta: você já fez isso? Você já parou em alguma situação e começou a pensar mal de alguém que estava com você em alguma situação? Você já pensou mal em alguma situação de alguém? Eu sei que é muito comum, porque nossa mente às vezes não temos o controle. E facilmente, dependendo da situação que estivermos, isso pode acontecer. Mas o interessante é que quando começamos a fazer isso, como o exemplo desse homem, ele conseguiu encontrar defeitos no homem mais perfeito que pisou nessa terra. Ele começou a questionar Jesus, se realmente ele tinha a santidade a qual ele tanto vinha pregando sobre ela. Ele somente olhou para o outro, ele não olhou para si próprio. Ele não fez como era uma obrigação do judeu, o povo judeu naquela época, e dele que havia convidado Jesus, todas essas honras a quais a mulher faz, ele que deveria ter feito, ele que deveria ter lavado os pés de Jesus, porque naquela época não existiam calçados como os nossos de hoje, as ruas eram de terras, e era muito comum nas casas chegar e ter uma bacia com água, onde a pessoa entrava e higienizava seus pés. E dar um beijo não era somente quem era familiar, era uma expressão de carinho e de amizade, e ele também não o fez. E ungir com óleo era uma expressão gigantesca de uma enorme gratidão, e ele também não o fez. Então Jesus, na sua sabedoria, o que ele faz? Ele quer lidar com o coração do fariseu. Então ele diz para o fariseu, ele começa a falar com ele, como diz aqui no versículo 39. Ele diz assim: quando o fariseu viu isso, ele questionou. E no 40 Jesus disse: Simão, tenho uma coisa para dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Olha que interessante, ele acabou de pensar mal de Jesus, ele acabou de pensar mal da situação, e aparentemente, falsamente, ele já disse: oh, fala, mestre. Será que nós somos assim às vezes? Quando o chefe pega no nosso pé, e eu e você estamos lá com a cabeça cheia de pensamentos, e aí ele liga ou chama você: ô chefe, o que o senhor quer? Fala que eu estou aqui na disposição total para servi-lo. Às vezes somos assim. E é interessante porque é muito mais fácil olhar para o outro do que olhar para si próprio. O orgulho nos afasta do sentimento de amor. O orgulho nos cega. O orgulho nos impossibilita de amar. E eu agora gostaria de falar um pouco sobre minha vida. Meados de 1993, especificamente em novembro, eu estava dentro de um ônibus na Zona Norte, no Jardim Brasil, indo para a casa de uma tia que morava por ali naquela região. Estava lendo algo e de repente fui abordado por um rapaz que me convidou
me interrompeu a leitura para me convidar para um bate-papo bíblico. E quando ele falou, de Deus, eu falei, nossa, de Deus muito me interessa, puxa, vou lá sim. Estava ele, uma garota, indo para algum lugar, encontrar um outro grupo. Então, como eu dei minha palavra que iria nesse local que ele havia me convidado, marcamos então na próxima semana, e lá estava eu então, indo para um bate-papo bíblico. E foi emocionante quando eu cheguei lá, todo mundo feliz, uma casa bem bonita, bem organizada, só morava homens naquela república. E de novo, lá estou eu pensando mal. Eu cheguei na casa e comecei a falar, puxa, esses caras são meio malucos, me conheceu na rua, me trouxe para a casa dele, casa legal, toda mobiliada. E se eu for um bandido? E se eu for alguém que estou planejando aqui roubar as coisas dele? E eu comecei a ficar ali na mente, pensando um monte de coisa. Depois o irmão começou ali no grupo a falar sobre Jesus, e ele citou o exemplo de Jesus numa música do Titãs, que Jesus é desonrado porque Titãs escreveu que Jesus não tem dente no país das banguelas. Para mim era óbvio, alguém no país da banguela ninguém vai ter dente, né? Mas eu não entendia nada sobre o que era isso ainda. Então eu comecei em seguida a estudar a Bíblia, e fui aprendendo como era a vida de um discípulo, fui tomando algumas decisões. Só que chegou um determinado momento de ser um discípulo, de deixar as minhas redes, eu escolhi não deixá-la. Porque todo final de semana eu ia para a casa da minha mãe, que mora na Zona Leste, e eu precisava ir lá porque a minha agenda era muito cheia. Eu precisava estar lá com os meus amigos, aos quais eu tinha o convívio na época, e eu precisava também estar no culto. Eu falei, não dá, eu vou para o culto, vou para minha mãe. E o irmão falou, olha, você precisa tomar uma decisão de colocar Deus em primeiro lugar. Eu falei, olha, eu estou bem como eu estou, eu não preciso fazer isso agora. Então eu decidi abandonar os estudos. Os irmãos calcularam comigo, me animaram, e eu decidi então ir para a casa da minha mãe e continuar a minha vida. Sabe, o orgulho nos impede de ver o amor de Cristo por nós. Eu achei que eu não precisava, eu estava tão bem, um jovem de 19 anos, cheio de vida, cheio de planos, cheio de amigos, cheio de boas coisas na minha vida, trabalhando, estudando, curtindo a vida. Agora não era o momento de buscar Jesus. Só que a vida, ela muda muito rápido. No ano seguinte, em 1994, meu pai teve um câncer no meados de julho. E meu pai ficou muito mal durante vários meses. Ele teve que tirar o estômago, metade do canal do esôfago e o baço. Foram meses bem difíceis. Isso há quase 23 anos atrás era muito mais difícil ainda, as cirurgias. E Deus estava cuidando dele mesmo com toda essa fragilidade. E ele fazendo quimioterapia, passando por várias situações difíceis. E uma das noites, eu lá servindo ele no hospital, o médico falou, olha, talvez seu pai não vai aguentar não, acho que talvez ele morra hoje. E eu fiquei perdido, né? E agora, o que eu vou fazer? O que eu vou ajudar? E milagrosamente Deus me traz à lembrança aqueles amigos a quais haviam me convidado há quase 1 ano e 7 meses atrás. E eu lembrei, eu estava no Hospital C. Camargo, que fica no metrô Vergueiro, e a igreja naquela época se encontrava na São Joaquim. Então quando amanheceu o dia, eu sem saber o que fazer, eu fui lá na frente do local onde se reunia, como era um auditório parecido com esse, e eu fiz uma prece, eu fiz uma oração, e eu pedi ajuda de Deus. E voltei para o hospital, meu pai conseguiu melhorar, graças a Deus não morreu aquele dia. E eu falei para ele, puxa pai, talvez aqueles amigos poderiam nos ajudar agora. Porque todos os meus amigos tinham me abandonado nesse momento difícil. Apenas uma amiga que era muito fiel ficou do meu lado me encorajando. E eu continuei o tratamento com meu pai durante aquele período. E numa volta para nossa casa, depois de uma sessão de quimioterapia, radioterapia, meu pai passou muito mal ali na frente do Carandiru. E eu não tinha como, eu tinha que parar para poder acolher, de alguma maneira poder ajudá-lo. Então eu decidi parar, uma placa de expressamente proibido parar ou estacionar na frente de um presídio, era muito perigoso. Eu falei, eu preciso parar aqui, não dá mais para ir adiante. E eu parei, meu pai saiu do veículo, ficou ali, eu o volante ali desesperado, pensando se ele ia morrer, o que iria acontecer. E de repente, várias pessoas passando ali na calçada. E quase ninguém, quando tem alguma situação assim, se dispõe muitas vezes a ajudar. Mas de repente apareceu ali uma alma muito generosa. Andou uns 3, 4 metros à frente onde estávamos estacionados e voltou e perguntou, ei, vocês estão precisando de alguma ajuda? Sabe quem era essa pessoa? Era o mesmo cara que tinha me convidado dentro do ônibus.
Eu pulei no pescoço dele. Falei, cara, não acredito que você está aqui. Deus, o Senhor ouviu a minha oração. E ele amorosamente, já trocamos contatos. Ele falou, amanhã eu estou lá com você no hospital. Conta comigo, o que eu puder fazer, vou te ajudar. E de novo retomamos a amizade. E ele falou, e domingo, você vai estar no culto? Falei, vou estar lá, cara. Vou ser o primeiro lá, vou chegar rapidão lá. Agora estava mais humilde. Incrivelmente, o Espírito de Deus age com poder. Cada um que é escolhido, Jesus fala, cada um que é atraído pelo Pai, uma hora vai ter o seu encontro com Deus. Então, em 1995, dia 25 de maio, 1h, piscina extremamente gelada, eu fui batizado. Foi fantástico. E eu era assim, por favor, a foto da dança, por gentileza. Estava eu e minha querida irmã dançando uma valsa. Se vocês quiserem aula de valsa, fala com a minha irmã que ela manja. Ela está aqui hoje, vocês podem falar com ela. E assim era eu. Um jovem, 19 anos, cheio de tatuagem, que havia passado vários desafios na vida, estava começando um novo momento. Isso foi 3 meses antes de eu ser um cristão, esse baile que eu fui na formatura dela, em 95. Quando eu me tornei um discípulo, muitas coisas começaram a mudar. Então eu comecei a anunciar para os meus amigos. E eu me lembro, logo em seguida, quando eu fui batizado em maio, ia ter uma celebração do aniversário da igreja, que sempre comemoramos no mês de maio. Então eu decidi convidar todos os amigos que eu conhecia. E eu tinha convidado mais de 100 pessoas naquela semana. E no culto da celebração eu tive 17 amigos para ouvir a mensagem comigo. Nem eles, nem eu estavam entendendo quase nada. Era o Flávio Uribe, de um outro país, todo mundo gritando, fala Flávio, prega Flávio, vamos lá Flávio. Foi emocionante. Mas eu não entendia nada. E até hoje eu amo evangelizar. Eu amo compartilhar a fé. Sabe, nós somos muito superficiais, nós somos muito fracos. E essa mulher, eu gostaria de falar agora da parte sobre o coração dela. Pensa nessa mulher, naquela época. Como ela conseguiu invadir aquele jantar? Ela foi muito corajosa. Mas ela já devia estar perseguindo ou acompanhando Jesus. Ela teve uma coragem extrema. E ela se adentra naquele jantar, e automaticamente as expressões a qual o próprio fariseu deveria ter tido, ela a tem. Ela começa então a chorar. Ela começa então a derramar perfumes de alabastro. Ela começa então a enxugar os pés de Jesus. E Jesus olha para ela como uma mulher. Mas lembra, o contexto fala que as pessoas olhavam para essa mulher como uma mulher de má fama, como uma pecadora. A gratidão, eu sempre falo isso, faz tudo ficar muito bom. Um coração grato, humilde, ele produz fé que salva. Podemos dizer hoje que eu e você somos gratos, como o irmão compartilhou aqui, com tanto poder do que a cruz é. Nós somos discípulos, nós olhamos para a mensagem da cruz e falamos, uau, como é especial ser perdoado. Qual preço foi pago pelo resgate da minha alma? Quantas centenas de pecados Deus me libertou? Quantas coisas incríveis Deus fez para nos tirar. Jesus, ele questionou o fariseu, mas ele olhou para essa mulher e começou a elogiá-la. E ele exalta, olha que incrível que ela está fazendo. Ela está expressando gratidão.
E hoje, em nossa conduta diária, somente nós somos discípulos. Sabe, hoje há mais de 40 mil evangélicos aqui no Brasil. Mas a minha pergunta é assim, mas por que o amor não tem aumentado? Se tantas pessoas estão indo às igrejas, estão lendo suas Bíblias, estão buscando aparentemente estar com Deus. Mas é muito nítido ver que uma atitude religiosa não traz a mudança do coração. Você hoje é um homem e uma mulher de Deus, conhecida por amar muito. Sabe, nós estamos esse ano falando muito sobre isso, de buscar e salvar o perdido, de darmos frutos, de anunciar o reino, de ajudar as pessoas a conhecer mais sobre Deus. Mas quando foi a última vez que nós gastamos nosso precioso tempo estudando a Bíblia com alguém? Evangelizando, gastando do nosso dinheiro, pagando lanche para alguém, para servi-lo, para animá-lo a conhecer mais da Bíblia. Você é conhecido por ser alguém que se sacrifica, que é generoso, que é servo incansável, que se doa incansavelmente. Sabe, eu me lembro de um discípulo lá no ABC, no tempo que eu fiquei, foi muito desafiante. Eu servi o grupo lá em 98, e o irmão não tinha horário para estar comigo. E ele trabalhava como caminhoneiro, ele falou, olha, eu só tenho um horário na minha agenda, 2 da manhã. Falei, beleza, 2 horas eu estarei lá. Ele quase falou, duvido. E 2 da manhã, acordei lá, 1 e pouquinho, peguei meu short de atleta, saí no meu Cooper e cheguei lá. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, a gente não marcou um tempo? Ele falou, uau, você veio mesmo? Eu falei, não é sonho não, cara, eu estou aqui mesmo. Sabe, irmãos, eu durante meus 8 anos como solteiro, eu queimei a minha vida total pela causa de Cristo. Eu tinha uma empresa de elétrica, eu abandonei a minha empresa para trabalhar tempo integral para servir a Deus. Sabe, quando eu conheci esse tesouro que me perdoou todos os meus pecados, que mudou meu coração, que me tirou daquela vida superficial a qual eu tinha, eu comecei uma nova fase, bem diferente. E talvez, por uma boa aparência, você pode mostrar outra foto, por favor? De um garoto, aparentemente feliz, cabeludo, cheio de tatuagem. Mas poucos sabiam, minha mãe depois descobriu. Bonito, não? Rapaz, esse menino é um galã. E teve um dia tão interessante, né? Com esse lindo cabelo, quando eu me tornei um discípulo. Estava lá no culto na Zona Norte, no Sedom. E agora eu sou um rapaz humilde, eu me tornei um discípulo. Então eu fui lá para o líder da igreja e falei assim, irmão, eu vou fazer o bem-vindo. Você acha melhor eu com o cabelo solto, com o cabelo preso? O que você acha que eu devo ir? Ele falou, não, sabe Bob's? Põe Bob's, cara. Falou, puxa vida, irmão, obrigado, hein? Isso é legal mesmo, hein, cara? Se fosse hoje, ele falou, não, faz chapinha, né? Hoje, alguns de vocês mais jovens nem sabem o que é Bob's. Só quem viu a dona Florinda lá que lembra da imagem como é o Bob's. Você imagina eu fazendo o bem-vindo com o Bob's, seria... Nem gostaria de mostrar essa foto. Mas por detrás de uma aparência, de um bom garoto, existia já quase 2 overdoses que eu tive. Minha mãe me socorreu com 14 anos num coma alcoólico, que eu bebi quase 2 litros de bebida alcoólica, 3 tentativas de suicídio, alguns meses de depressão, que nem eu sabia que estava com depressão, mas por detrás eu tinha uma vida aparentemente feliz, porque ninguém sabia. Sem o padrão cristão, você não abre seu coração, você não mostra realmente quem você é, você não fala das suas dores, você não fala das suas lutas. Para quê? Você vai se mostrar fraco, você vai ser humilhado, você vai se expor. Sabe, infelizmente hoje, até as crianças estão decidindo se suicidar. Sabe por quê? Porque os lares estão destruídos. Mas e nós, como discípulos de Jesus, que temos uma família, que temos um padrão, que somos encorajados a fazer devocionais, a orar, a ler a Bíblia com nossos filhos, a sair com eles para ensinar a verdade, nós estamos praticando, nós estamos vivenciando o que nós queremos ensinar para esse mundo, ou o nosso egoísmo tem imperado,
que estamos fazendo com nossas vidas como discípulos de Jesus? Nossos filhos estão crescendo com valores espirituais. Eles gostam de orar, eles gostam de vir para a igreja, eles gostam de ouvir a Bíblia, eles gostam de ver nossas vidas como discípulos de Jesus. E falam: quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês, porque vocês amam a Deus. Essa deve ser a frase que saia do coração e dos lábios dos nossos filhos. Mas quando nossos filhos olham para nós, o que eles veem em nosso íntimo? O que eles veem em nossa conduta? O que eles veem que nós entregamos todo o nosso coração nesse mundo? Sabe, é difícil quando nós somos questionados, quando nós temos nossos desafios para enfrentar na vida. É muito difícil. Você precisa ter o padrão de Cristo para ser perdoado. Essa mulher, muito humilde, ela teve uma atitude de servidão. E a servidão dela produziu fé, que produziu no final salvação. Jesus elogiou ela pelas inúmeras qualidades que ela demonstrou. Fantástico. Sabe, o pecado nos faz ficar covardes. O pecado nos destrói. O pecado rouba o nosso coração. Sabe, Jesus falou em Mateus 7:21 que nem todo aquele que chama Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Não vamos entrar se não tivermos realmente uma vida de adorador em espírito e em verdade, que pratica e que obedece o que a Bíblia ensina. Mas mesmo quando eu me tornei um discípulo, meus primeiros 5 meses como cristão foram muito difíceis. Eu mentia muito. Eu continuei fumando cigarro escondido durante algum tempo. Eu continuei com muitos sentimentos enganosos e não sabia como lidar ainda, porque não tinha muita maturidade nem convicções. Mas acho que o pior erro que eu cometi foi ferir minha família e se afastar um pouco dela, se distanciar, porque tinha muitas lembranças que me atrapalhavam num certo sentido. E meio que em prol a avançar o reino e todo o meu coração para Deus, eu esfriei muito o meu relacionamento com a minha família. Com as mágoas que eu tinha contra minha mãe, com as situações que eu feri minha irmã, com que eu prejudiquei meus irmãos. Contra o meu pai eu tinha um ódio muito grande por ele ter se divorciado da minha mãe sem eu entender. Mas Deus, Ele me ama tanto que Ele me colocou em situações que eu precisei então tomar decisões. E eu falei: eu preciso ir até as pessoas e pedir perdão. E eu fui, falei com minha mãe, pedi perdão, falei com meu pai, pedi perdão, conversei com meu irmão se tornou um discípulo em 97. Meu irmão caçula estudou a Bíblia, mas com a minha irmã foi mais difícil. Porque ela tinha muitas mágoas contra mim, que eu tinha produzido no coração dela, e eu nem sabia que eu tinha ferido tanto ela. Mas, de novo, querido, eu peço perdão. Você hoje é minha amiga, a gente está toda semana junto, almoçando junto, a gente curte muito. Uma alegria ter você por perto. Obrigado, porque você tem feito muita diferença. E eu te amo muito. Obrigado. Sabe, pedir perdão é muito difícil por causa do nosso orgulho. Porque a gente acha que o outro é o problema. Que eu me tornei isso porque o outro errou contra mim. Mas Jesus falou que quem ama muito, reconhece que muito foi perdoado. E eu fui muito perdoado. Sabe, pela minha falta de amor, antes de eu me tornar um discípulo, eu feri muita gente, eu machuquei muitas pessoas, eu destruí muitos corações. Eu destruí muitas pessoas pela minha falsidade. Feri muito minha mãe, decepcionei muito meu pai. Eu fui um péssimo filho durante muito tempo. Sabe, hoje, aprendendo a ter uma atitude humilde, nós podemos, então, mudar nossos corações e começar uma nova fase. Essa é a esperança do perdão de Cristo. Não importa qual pecado, qual erro você e eu tenhamos cometido. Sempre é possível vencê-lo através do amor de Cristo. A Bíblia, ela é capaz de nos ensinar a maneira certa de viver, como fala em Timóteo, corrigir nossos erros, mostrar o caminho.
para estarmos preparados para isso. Sabe, você que está visitando, não perca essa oportunidade de estar com quem o convidou, criar amizades. Planeje um dia da semana para estar junto, para estudar a Bíblia, para ouvir da mensagem, para poder criar relacionamentos que vão te ajudar, como me ajudou há 23 anos atrás e até hoje continua me ajudando. Por fim, eu quero falar de um detalhe que nós temos encorajado toda a igreja, irmãos, que é o discipulado. Sabe, o discipulado é uma ferramenta que o próprio Cristo usou, de ensinamento, de amor e de princípios espirituais. Sabe, não há assim, na Bíblia, nenhum momento onde você e eu vamos ver Jesus sendo acusado de não amar. E eu tenho um privilégio enorme, porque eu tenho muitos amigos aqui na igreja. Cláudio da Carla, um grande amigo, Paulão, Adriana, temos uma grande amizade. Sidney e Silvia, temos construído amizade. O Vitor tem sido um grande amigo. Estar com esses irmãos tem sido muito especial. Mas especial, eu queria falar de um grande amigo que tem tocado muito o meu coração. 12 anos que nós somos parceiro discipulado. O senhor Walter, o jovem Walter. Sabe, esse irmão é um exemplo. Ele é atleta, fazedor de gol, um homem extremamente amoroso. Ele tem uma querida mamãe de 94 anos, ele deixou mudar para perto dela para poder cuidar dela. Ele tem outro irmão que tem deficiências, porque é viciado, e ele ama muito e serve esse irmão. Ele tem 10 netos que ele cuida, 11 netos agora, que nasceu mais um. Ele cuida de todo o grupo lá de Guaianazes, está debaixo da responsabilidade dele como homem de Deus. Sabe, ele me ama demais. Muitas vezes eu cheguei morto espiritualmente, e ele cuidou de mim, me aconselhou. Nenhuma das vezes que eu pequei ou que eu errei, ele me maltratou. Quando eu errei, ele me corrigiu e cuidou de mim. Sabe, ter amigos tão próximos assim, são tesouros. São valores especiais que você e eu podemos ter nessa vida. Podemos viver, irmãos, uma nova vida a partir de hoje. Você e eu fomos muito perdoados. Por isso podemos mostrar, então, muito amor. Gostaria, então, de convidar o Walter para terminar fazendo uma oração. Eu tenho uma pequena lembrança para expressar nossa gratidão a você, querido amigo. Dizer que você é um homem de Deus, e quem anda com você sabe do amor que você tem por Deus. Boa noite, igreja. Quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui nessa noite e por toda a amizade que eu tenho lá em Guaianazes, especialmente pela amizade do Denis. E eu gostaria de orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, para que o Senhor venha falar nos nossos corações e possamos sair daqui, Deus, transformado pela palavra do Senhor, e sair daqui, Deus, grato, porque a minha vida no passado, Deus, eu estava perdido, Senhor, e o Senhor me resgatou, Deus. Uma vida que eu tinha, uma vida imoral, uma vida de egoísmo, bebedeira, e o Senhor me resgatou daquela vida que eu tinha. Por isso eu estou aqui nesse momento glorificando o Teu santo nome, Deus, porque eu sei que eu não fiz nada para merecer, para estar aqui nessa noite, para estar glorificando o Teu santo nome, Deus. Me ajude sempre a lembrar, Deus, de quem eu era, porque vai me encorajar, Senhor, vai me levar mais para perto do Senhor, Deus, lembrar o
o quanto o Senhor me amou, Deus. Amém. Vai me ajudar a ser mais grato ao Senhor, Deus. Obrigado, Deus, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.